Boa tarde a todos aqui presentes. Com muita felicidade que nós temos esse segundo evento da Frente Parlamentar da Nefrologia. Felicitar o deputado Vinícius aí pela criação, por essa frente exitosa que já logrou várias conquistas, né? Então, desde o nosso evento no dia 4 de julho último, já tivemos reunião com a ministra da Saúde, já tivemos outras reuniões internas onde começamos a alinhar políticas públicas que tanto beneficiarão a população e os pacientes com doença renal no Brasil. Nosso primeiro tema, a primeira temática que vai ser abordada, será realmente a crise humanitária da diálise, né? É um assunto que é emergencial. O deputado Vinícius, já desde o início, ele tem a percepção da gravidade da crise, tem atuado diretamente para que a gente busque soluções, e também nossa diretoria está empenhada em buscar soluções para essa crise. Tivemos as reuniões já no Ministério da Saúde, conseguimos um aumento que sabemos que ainda é insuficiente, mas já foi uma primeira conquista, e estamos aqui novamente para traçar estratégias conjuntas para que a gente saia dessa situação calamitosa de uma crise grave que afeta os pacientes renais em vários aspectos, né? O Dr. Moura vai falar isso nas palavras dele, mas tanto o acesso, como posteriormente a manutenção do tratamento, outros aspectos, como vazios geográficos que não são atendidos com tratamento de diálise. Então, todas essas são preocupações que a gente precisa discutir para a gente conseguir reverter esse cenário atual, que é de grave crise, como falamos anteriormente. O deputado Vinícius gentilmente falou que eu talvez tenha que sair, porque a gente tem uma agenda prevista com o deputado Hugo Mota, que é o relator da lei, do projeto de lei que está tramitando sobre a mudança de modelo da doação de órgãos, e a SBN e outras entidades médicas têm preocupação com esse tema. Então, queria desde já agradecer e passar a palavra, então, para o deputado, para que ele chame o próximo. Muito obrigado, deputado. Obrigado, doutor Pedro. Obrigada, Excelência. Boa tarde a todos aqui presentes na nossa reunião da Frente Parlamentar. Gostaria de começar compartilhando com vocês uma situação que frequentemente nós, nefrologistas, nos deparamos no nosso dia a dia de trabalho. Então, não é infrequente nós encontrarmos situações como de pacientes que começam com um mal-estar, um inchaço, um pico de pressão. Esse paciente ele acredita que tem alguma virose, alguma doença aguda, e ele vai levando aquela situação, vai tomando medicamentos para os sintomas, e aquilo não passa e vai se agravando. Esse paciente chega no hospital, ele vai direto para a sala vermelha porque ele está com um pico de pressão, porque ele está com intensa falta de ar, e ele recebe frequentemente o diagnóstico de doença renal. Inclusive, né, como é chamado, insuficiência renal crônica terminal. Então, esse paciente recebe o diagnóstico de uma doença incurável no pronto-socorro e, a seguir, ele recebe outra notícia ruim. Não tem vaga de hemodiálise para você. Você tem uma doença incurável e, neste momento, ela está intratável porque não tem vaga de diálise. Eu já presenciei essa situação incontáveis vezes aqui em Brasília, e é uma situação dramática. A gente fica realmente movido com essas situações. Então, eu queria lembrá-los que a crise da diálise, ela é a ponta do iceberg, tá? Embaixo, submerso, está um mundo de outros problemas enormes que nós enfrentamos na nossa especialidade. Uma vez que o paciente tem esse diagnóstico, ele precisa de um acesso para conseguir fazer a hemodiálise, para a gente ter acesso ao sangue que vai ser filtrado. E é outro problema. A gente, às vezes, enfrenta uma fila para que esse paciente consiga fazer um acesso definitivo, que a gente chama de fístula arteriovenosa, é uma cirurgia que é feita.
Muitas vezes esse paciente, então, vai precisar de fazer a hemodiálise através de um acesso provisório, que é o catéter. E esse catéter, ele coloca o paciente em riscos muito grandes, inclusive de infecções no coração, né? Infecções em todo o corpo, principalmente no coração, que pode levá-lo a precisar de uma cirurgia cardíaca. Então, começou o paciente com um problema de inchaço, de mal-estar, e, de repente, esse paciente está com uma endocardite. Isso não é infrequente, isso não é mentira, isso é o nosso dia a dia. Então, eu quero lembrar a todos aqui que aqui é só a ponta do iceberg. Nós temos outros problemas imensos que iremos enfrentar na nossa frente parlamentar. Eu acho que, além da crise da diálise, a gente precisa evitar que novos pacientes entrem na fila da diálise. A gente só vai conseguir fazer isso com prevenção, e é a maneira mais rápida que a gente vai conseguir diminuir um pouco essa fila, diminuir um pouco esse drama, essa tragédia que a gente está vivendo. Então, eu gostaria que nós pudéssemos também dividir, né, as nossas batalhas, e, como uma batalha a curtíssimo prazo, nós possamos atuar em prevenção, alinhando o Executivo junto com o Legislativo. Obrigada. Obrigado. Eu saúdo a todos os presentes, nas pessoas do presidente da Frente Parlamentar de Nefrologia, o deputado federal Vinícius Carvalho, do presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Dr. José Moura Neto. Infelizmente, nós não podemos ter a participação da senhora Maria de Lourdes da Silva, presidente FENAPAR, por problemas de locomoção mesmo. E eu me sinto muito honrada em estar fazendo parte e de integrar essa frente parlamentar de nefrologia, especialmente no dia de hoje, que a gente observa 40% da mesa tomada por mulheres. Então, acho que devagar a gente vai melhorando o desequilíbrio de gênero, doutora Isadora. Então, muito obrigado pelo convite. Muito bem. A experiência e o conhecimento que eu venho adquirindo nos meus últimos anos, não só na vida associativa, mas também como uma funcionária pública federal, concursada. Eu sou professora na Universidade Federal de São Paulo e há muitos anos eu participo como uma funcionária de chão de fábrica. Há mais de 20 anos eu atendo pacientes do Sistema Único de Saúde. Atendi ontem, vou atender amanhã, vou atender quinta-feira. Então, esta experiência e esse conhecimento vai me permitir trazer algumas reflexões para o dia de hoje. Em 2013, a doença renal crônica, ela foi inserida no contexto do Sistema Único de Saúde como uma doença crônica não transmissível. Já fazia parte desse grupo a hipertensão arterial e o diabetes, que são as duas principais causas de doença renal crônica, inclusive naqueles indivíduos que fazem diálise. Assim, há 10 anos atrás, naquela época, a doença renal crônica passou a fazer parte do plano de enfrentamento do Ministério da Saúde, que visava vigilância, prevenção e promoção da saúde, bem como o cuidado integral. Isto equivale a dizer que, por lei, a doença renal crônica devia já estar sendo prevenida e tratada em todos os seus estágios. E se hoje estamos discutindo epidemia de doença renal crônica, crise humanitária de diálise, acesso deficitário ao transplante renal, é porque a lei não foi cumprida na sua totalidade nesses 10 anos. Entretanto, como eu sou eternamente otimista, em janeiro de 2023, em seu discurso de posse, a excelentíssima ministra da Saúde, a professora Nízia Trindade, proferiu, abre aspas,
a integridade na perspectiva das linhas de cuidado e redes de atenção, com reforço à capacidade resolutiva na atenção primária, será um princípio orientador de nossa atuação. Concordamos integralmente com a ministra. A prevenção da doença renal crônica é reflexo do controle adequado da pressão arterial e da glicemia. Segundo dados do Vigitel, que é um programa de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde, que é feita por telefone em todas as capitais do Brasil, mais de 30 milhões de brasileiros sabem ser portadores de hipertensão arterial. Mais de 10 milhões de brasileiros sabem ser portadores de diabetes. Por isso, a atenção básica precisa mesmo de atenção, como disse a ministra. Ela precisa estar organizada. Assim, os profissionais, os multidisciplinares que estão lá, vão conseguir, sim, evitar ou, pelo menos, minimizar o desenvolvimento da lesão renal. Ministra, secretários, a Sociedade Brasileira de Nefrologista coloca à disposição do Ministério da Saúde, a partir do momento que ele quiser, todo o seu corpo técnico, que, aliás, é um dos melhores do mundo, para a gente auxiliar nas campanhas de prevenção, nos programas de capacitação e nos programas de educação continuada dos nossos colegas da atenção básica, desde que ela esteja organizada. Nos acione, Ministério da Saúde, por favor, estamos à disposição. Entretanto, para aqueles indivíduos, portadores de hipertensão, portadores de diabetes, que evoluírem para a doença renal crônica, e agora, pasmem, cerca de 10% da população brasileira apresentam algum nível de doença renal crônica, e isso perfaz a casa de praticamente 20 milhões de brasileiros. Existe um tratamento que o nome é tratamento conservador da doença renal crônica, e esse tratamento, por lei, precisa ser oferecido. Para quem não sabe, este manejo clínico, ele tem a capacidade de retardar a velocidade de progressão dos estágios da doença renal crônica, ele diminui e muito a chance desse indivíduo ter complicações clínicas como infarto, derrame, ele diminui a taxa de hospitalização e ele diminui a taxa de mortalidade. Hoje, a chance de um indivíduo renal crônico de ir para a diálise é pequena, porque a maior chance dele é de morrer. A atenção básica, os colegas da atenção básica, se tiver uma situação com uma capacitação, uma estrutura e um bom financiamento, ele pode cuidar desses indivíduos, ele deve cuidar desses indivíduos. Desses 20 milhões, mais de 90% desses indivíduos poderão fazer esse tratamento conservador lá na atenção básica, com os mesmos recursos diagnósticos e com a mesma cesta básica de medicamentos. Não precisa de mais nada. Esse manejo é barato, esse manejo não é complicado e esse manejo é extremamente eficaz. Há 30 anos a gente faz isso na universidade. Sorte de quem consegue chegar nesses poucos serviços que atendem a nefrologia como um todo. Entretanto, aqueles indivíduos que, infelizmente, acabam progredindo mais com a sua doença renal, ou seja, uma função renal menor do que 30%, do que 100% que seria necessário, esse tratamento ele é mais complexo. Esse tratamento é de especialidade. Nesta fase, esse paciente precisa, sim, de um acompanhamento com nefrologista, com um grupo multidisciplinar, e aqui eu faço toda a minha menção respeito às nutricionistas, assistentes sociais, às enfermeiras e a todas as outras categorias que essas 3 especialidades representam. Nós precisamos de cirurgias eletivas para a confecção de fístula arteriovenosa.
Nós precisamos de liberação de cirurgia eletiva para implantar um catéter para realizar uma diálise peritoneal. Mas também a gente precisa de vaga para que o indivíduo possa fazer uma transição em paz do tratamento conservador para a diálise ou para o transplante renal. Atualmente, no Brasil, até 60% dos pacientes estão iniciando diálise através de hospital. Ou eles não tiveram acesso a tratamento conservador, que é a maioria, ou o colega nefrologista não conseguiu uma vaga para encaminhá-lo a uma clínica ambulatorial. Isso é a nossa vida. Ontem eu precisei encaminhar para pronto-socorro, amanhã eu vou precisar encaminhar para pronto-socorro, na quinta-feira eu faço um ambulatório de nefrotriagem, pacientes há 2 anos esperando uma vaga para conhecer um nefrologista. Isso na cidade de São Paulo. Esses pacientes que iniciam diálise, existem dados brasileiros com publicação de mais de 5.000 pacientes, eu não estou me recorrendo à casuística internacional. Esses pacientes vão fazer parte de uma casuística triste. Eles vão morrer nos primeiros meses da realização do seu tratamento dialítico. Mais uma vez, eu vou destacar um trecho do discurso da ministra da Saúde, em janeiro de 2023. Abre aspas. Procederemos ao levantamento imediato com CONAS e CONASENS das chamadas filas, consultas de especialidade, exames diagnósticos, cirurgias eletivas e proposta emergencial. Palavras da ministra da Saúde. Mais uma vez, concordamos em 100%. A Sociedade Brasileira de Nefrologia está à disposição para colaborar na atualização da portaria número 389 de 2014, que definiu lá atrás os critérios para a organização da linha de cuidado da pessoa com doença renal crônica e colocá-la em prática o mais rápido possível. Reconhecemos que o Ministério da Saúde vem recuperando o seu papel na coordenação do sistema e da Política Nacional de Saúde. Entendemos que a crise humanitária da diálise e o subfinanciamento são, sim, os debates prioritários que merecem soluções rápidas e assertivas. Mas estamos perdendo muito tempo em desamarrar alguns nós dessa linha de cuidado. A gente pode fazer isso em paralelo. Não podemos esperar mais 10 anos. Oferecer tratamento conservador é oferecer a chance de viver melhor e por mais tempo. Saúde renal para todos aqui. Muito obrigada. Boa tarde. Eu cumprimento os membros da mesa, na pessoa do presidente da Frente Parlamentar da Nefrologia, o deputado Vinícius Carvalho. Eu cumprimento os pacientes aqui presentes, a senhora Maria de Lourdes, presidente da FENAPAR, estava escalada para participar, mas infelizmente teve um imprevisto. Eu quero saudar meus amigos, diretores da SBN, doutor Pedro Túlio Rocha, doutora Patrícia Abreu, doutora Isadora Calvo. Quero saudar as entidades representativas, a BCDT, a parte DF, os parlamentares. Eu destaco a presença do doutor Marcelo Morales, assessor do senador Marcos Pontes, meus colegas nefrologistas, doutor Fábio Humberto, doutor Luiz Ulisses, doutor Rubens Lodi, médicos, profissionais de saúde, todos os brasileiros que participam desse evento hoje e que, de alguma forma, se solidarizam com essa causa. Bom, a Frente Parlamentar da Nefrologia ela foi criada em 4 de julho de 2023, uma data que já é considerada histórica para a nefrologia brasileira. E após muitas reuniões importantes, interlocuções, hoje realiza o seu 2º evento aberto ao público, conforme planejado inicialmente nas conversas iniciais com o deputado Vinícius Carvalho. E o tema do nosso evento hoje não poderia ser diferente: a crise humanitária da diálise. Esse que, dado
dada a gravidade, tem sido um dos principais focos de curto e médio prazo para a nossa atuação. Nós precisamos alertar e sensibilizar os gestores públicos e as autoridades sobre essa grave crise que acomete o setor da diálise. Uma crise que é causada, sim, pelo subfinanciamento, um subfinanciamento de longa data, e que gera desassistência e coloca em risco milhares de brasileiros que dependem do SUS e necessitam da diálise para a manutenção de suas vidas. Nós temos atualmente no Brasil cerca de 150 mil pessoas em tratamento dialítico, seja hemodiálise, hemodiafiltração ou diálise peritoneal em todas as suas modalidades. Esses pacientes estão distribuídos em 872 unidades de terapia renal substitutiva e 80% desses pacientes são do Sistema Único de Saúde, um número que cresce ano após ano. O Censo de Diálise da Sociedade Brasileira de Nefrologia estima 47 mil novos pacientes em diálise por ano. E apesar desse crescimento, a prevalência de pacientes em diálise no Brasil, em torno de 700 pacientes por milhão de pessoas, ainda é inferior à de alguns países como Japão, Estados Unidos e países da Europa. Com a preocupante ressalva de que essa prevalência é muito diferente entre as diversas regiões do país. Enquanto no Sudeste nós temos uma prevalência de 865 pacientes por milhão de habitantes, no Norte a prevalência é de apenas 464. Onde estão esses pacientes? Por que nos estados e regiões mais pobres do Brasil nós temos o menor número de pacientes em tratamento dialítico? Estima-se que 60 mil brasileiros com doença renal crônica morrem antes de chegar à diálise. E a maioria dessas mortes precoces acontecem nos estados mais pobres, no Norte e no Nordeste. Pacientes que, caso o financiamento adequado da terapia garantisse o acesso realmente universal, poderiam estar vivos em diálise ou à espera de um transplante renal. Nós precisamos restabelecer o equilíbrio econômico dos centros de nefrologia e reajustar a terapia renal substitutiva, a tabela da terapia renal substitutiva no Sistema Único de Saúde. Há uma grande defasagem no valor pago pelo SUS em relação ao custo médio de uma sessão de diálise. E como resultado, as clínicas de diálise estão com dificuldades operacionais, algumas com risco de encerramento de atividades, fechando as portas. E os pacientes têm tido dificuldade de acesso ao tratamento, ficando internados por meses em hospitais, apenas aguardando uma vaga em clínica de diálise. Estima-se que mais de 2 mil pessoas estejam aguardando vagas em clínicas de diálise no Brasil. Caros colegas, parlamentares, pacientes, eu não pretendo me estender, até para não ser repetitivo com o que meus amigos da diretoria da SBN falaram. As pautas da Frente Parlamentar da Nefrologia são diversas e são inclusivas. Nós precisamos de uma linha de cuidado integral ao paciente com doença renal crônica no SUS. É urgente a regulamentação da assistência nefrológica e dialítica intra-hospitalar. Nós precisamos incentivar a diálise peritoneal no país. Nós precisamos ampliar o acesso ao transplante renal. E o que é mais urgente, nós precisamos resolver essa crise humanitária da diálise. O nosso SUS, que em teoria garante equidade, integralidade e acesso universal, vem falhando naquilo que não poderia falhar, que são em seus princípios doutrinários. E por fim, eu quero aproveitar a audiência do evento para deixar 2 convites. O primeiro é um convite para todos participarem do Dia das Crianças da SBN, que é um projeto
Pequenos Rins, Grandes Propósitos, que está acontecendo pela primeira vez, organizado, coordenado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, reúne mais de 10 centros de nefropediatria. No Brasil, estima-se que temos mais de 1.000 crianças e adolescentes em diálise, também expostos a essa crise que acomete o setor. E estamos coordenando essa campanha nacional de doação de presentes. Vamos tornar o 12 de outubro desses pequenos guerreiros um dia mais feliz. E o segundo convite é para o Dia Mundial do Rim, que acontecerá no dia 14 de março de 2024, um momento que nós alertamos a população para a prevenção e o diagnóstico da doença renal crônica, a importância da realização de exames baratos e disponíveis na rede pública, como o exame simples da urina e o exame da creatinina sérica, que podem diagnosticar a doença renal crônica em seus estágios mais iniciais, quando os sintomas ainda são poucos ou inexistentes e o tratamento pode realmente modificar o desfecho. E desde já deixo o nosso convite para o Dia Mundial do Rim 2024. Vamos fazer uma grande mobilização norte a sul do país e divulgar o nosso slogan: saúde dos rins e exame de creatinina para todos. Muito obrigado.